Graças a Deus. Pai do Senhor querido, pode tomar assento um instantinho, agradecendo a Deus pela oportunidade, a alegria de estar aqui com vocês para adorar a Deus neste culto de ação de graça pela vida do meu irmão Pastor Roberto. Que Deus, em Cristo Jesus, continue ricamente abençoando a vida dele. E feliz, de estar revendo vocês e nosso pastor Wagner, pastor Márcio, que surpresa de ver aqui os nossos outros companheiros. Queridos, eu acho que do dia do ano novo, acho que antes, o pastor Paulo aqui, que atende junto com ele, pediu para nós estar aqui com vocês para trazer uma palavra de reflexão neste dia em que estamos celebrando a Deus este culto de ação de graça. É bem verdade que muitas pessoas tratam isso como culto insignificante, não dão muito crédito. Eu já ouvi pessoas destratando o culto quando se trata de um culto de ação de graça da vida de um pastor ou da vida de algum líder de departamento da igreja. E tais pessoas pagam um preço muito caro. Mas aprove a Deus que você que chegou aqui, você não vai sair daqui nesta noite sem receber da parte de Deus uma bênção especial. E sem receber da parte de Deus também uma bênção do seu pastor. Pode ter certeza disso. Eu tenho aqui um texto bíblico, apenas um versículo, que está registrado no livro de Romanos, capítulo 13, e versículo de número 8, diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que devem vos amar uns aos outros. Amados, igreja, ela foi criada para viver o amor com ardor. E só vive este amor a quem Deus derrama em o seu coração, a ponto de poder se expressar com a sua presença, embora tem muitos dos irmãos, dezenas de irmãos, que não tiveram a oportunidade de estar aqui pegando esse microfone para se expressar, para dizer uma palavra, não é para falar alguma coisa, pastor Roberto, mas pode ter certeza que a sua presença aqui, você não faz ideia o quanto ele fica feliz. Eu quero ser muito breve, muito sucinto, porque daqui a pouco nós vamos beber um copo d'água aqui, e tenho aqui alguma coisa em meu coração, tenho convicção que Deus pôs isto para eu trazer ao vosso coração. Eu me lembro que quando o pastor Márcio atendia esta igreja, ele ia para a casa dele, ele ia a pé, caçaria pequeno, Juninho, e às vezes eu atendi o Fantinato, eu tinha um Fusquinha verde, você lembra do meu Fusquinha verde? E eu saía do Fantinato, dava mais ou menos a hora, eu ia para lá, às vezes eu encontrava, dava a ele uma carona, e aquilo eu fiquei triste com aquilo. Eu falei, nós temos condição de comprar um carro, pastor Marcos. Eu tenho certeza que não foi um sentimento do meu coração, mas Deus fora aquele sentimento no meu coração. E comecei, irmãos, conversar com um, conversar com o outro, e fiz umas continhas, e eu falei, gente, se cada pessoa der R$1, no máximo R$2, nós conseguimos comprar um carro como o meu, para ele, dá para ele atender a igreja, e a igreja é abençoada, e ele também será abençoado. Isso eu comecei a conversar, uns concordou, mas infelizmente alguns não concordou,
E uns disseram, mas o fulano não tem carro, se der um carro para ele, tem que dar um para o outro. E essas conversas desagradáveis que a gente ouve. Muito bem, fiquei triste, comecei a orar. E quando de repente Deus, que supre todas as nossas necessidades, muito breve após fazer esse apelo a alguns irmãos, recebi por ele um convite para ir à casa dele, para nós agradecer a Deus, não só pela casa que Deus tinha dado, mas também pelo carro que ele tinha ganhado. Só sabe qual foi o problema? Quem deu o carro para ele não foi com o meu real, não foi com o real, infelizmente, da igreja dos irmãos, porque eu não consegui fazer sozinho. Deus não quer que você faça aqui as coisas sozinho. Para isso Deus colocou pessoas do seu lado. Sabe o que aconteceu? Quem deu o carro para ele foi um ímpio. Ele entrou nessa empresa, a empresa estava quebrada, não tinha faturamento. Acho que da última vez, pastor, o senhor me disse, parece que a empresa faturava R$500 mil, né? Sabe que Deus fez isso? Quem poderia receber esse R$500 mil? Não recebeu. Deus usou o patrão dele, deu a ele o carro e consequentemente foi abençoado por Deus. A sua empresa fora levantada. Eu não estou contando uma história de uma pessoa lá do além, não, estou falando dentre nós. Eu estou falando para você ter na sua consciência, aprove a Deus que nós estaremos aqui nos anos seguintes, celebrando a Deus por este culto, pela vida do meu irmão, pastor Roberto, e tantos outros que Deus colocar aqui. Você se lembra quando Elias andava para um lado, para o outro, atendia a sua igreja com dificuldade, alguém olha para ele e diz, gente, aquele homem, ele não tem onde morar, parece que ele é cansado. Olha a situação dele, a mulher olha para ele e pensa, vou fazer alguma coisa para ele. Chama o seu marido e diz, vamos fazer aqui em casa um quartinho para ele. Depois que ele vir da igreja dele, ele tem um lugar para repousar, para ficar bem. Ô irmão, quanto nós lemos que Deus abençoou aquela família. Uma família que não tinha alegria, tinha dinheiro, tinha alguma coisa que sustentava a vida daquela família, mas não tinha o suficiente que vocês sabem que era o filho. Como Deus é lindo e maravilhoso, Deus tem prazer de abençoar aqueles que amam o seu pastor. Pastor Roberto, como vocês já ouviram, é o caçula lá de casa. Jamais, escute isso, jamais ele estaria aqui se ele tivesse sido um jovem indisciplinado na sua igreja. Um pai, um irmão que não pudesse dar testemunho por ele. Jamais ele poderia estar aqui se ele tivesse um pastor que não poderia dar testemunho diante do ministério para ele. Jamais ele poderia estar aqui porque cresceu numa igreja. Vocês não iam aceitá-lo se ele não tivesse a devida competência como homem, porque hoje ele é pastor, mas antes de ser pastor ele é homem. Quando eu digo homem, homem que honra com seus compromissos, homens de verdade. Desde quando na igreja da velha aliança, no ministério de Moisés, Deus procura homens assim. E isso, querido, acredite, é um orgulho santo para vocês. Pode vocês não perceber, não é porque são daqui. Às vezes nós gostamos de olhar para outros lugares, mas olhe agora para a vida dele e a prosperidade que vocês têm, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
espiritualmente advém da bênção de Deus que Ele tem derramado sobre a vida dele. Escute aqui, não meça esforço para amá-lo, não meça esforço para respeitá-lo, mesmo quando você não concordar com ele, porque nem sempre nós concordamos, nem sempre, porque Deus fez você assim. Mas quando você não concordar com alguma coisa colocada por Ele, ou quando você receber uma correção, querido, é melhor obedecer do que sacrificar. Pense com carinho nisso que você está ouvindo. Pense com carinho. Você que é pai, nem sempre você faz as coisas do jeito que o seu filho quer ou faz. Pastor, não é diferente. Você dá um automóvel para o seu filho dirigir menor de idade? Você dá alguma coisa, alguma tarefa que você sabe que o seu filho, a sua filha não vai conseguir desempenhar? Você não faz isso, pastor, é a mesma coisa. Ah, pastor, eu estou com vontade de fazer um trabalho, e é para Deus, Deus revelou no meu coração, amém. Isso pode de fato ser verdade, mas provavelmente não é o tempo de nascer esse trabalho. E às vezes na igreja há confusão, porque as pessoas não entendem isso. Muitas vezes, irmãos, nós nos atrapalhamos como igreja. Muitas vezes nós até acabamos por atrasarmos as bênçãos de Deus, por não compreender que Deus, Ele colocou na sua igreja um anjo, e este anjo não é um anjo celestial, que não tem misericórdia, que não sente, que não tem emoção. Este anjo que Deus colocou aqui com vocês é um anjo que chora, é um anjo que quando vê a sua esposa sendo maltratada, ele sente, que quando vê o seu filho sendo tratado, não é o Robson, é o filho do pastor, não é o Rafael, olha lá o filho do pastor. Quem disse que a família do pastor, ou até mesmo o pastor, tem que ser 100% perfeito? Quem busca perfeição em um pastor é a mesma coisa de querer encaixotar fumaça e enxugar gelo. Nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas limitações, e é muito fácil para nós abrirmos a boca e fazer a nossa crítica. É muito fácil, não é verdade? É muito fácil eu falar, olha lá, agora o que vai fazer para o pastor, eu passei aniversário meu, da minha esposa, dos meus filhos, ninguém lembrou de mim. Isso não é verdade. Isso é um sentimento medíocre que nasce no coração do homem. Isso não é verdade. Se você fez um aniversário, você pensa que o pastor não lembrou, que o seu irmão, que o seu líder não lembrou, isso não é verdade. Tem muitas pessoas que têm um complexo de inferioridade, e se nós não tivermos cuidado com isso, nós parece que vamos ser contaminados com isso, enchemos-nos de ciúmes e falamos, olha, tudo para o pastor. Queridos, cuidado com isso. Receba a bênção de Deus nesta noite. Olhe só este versículo: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Quando você ama o seu pastor, você pondera. Quando você ama o seu pastor, você respeita. Quantas igrejas que perecem, quantos irmãos que padecem por falta de respeito. Trata o seu líder, o seu pastor com desdém.
Eu vi o irmão dizendo aqui, que coisa carinhosa, ele é mais velho, tem mais experiência. Ele disse que o seu pastor é mais novo, mas ele o tem com respeito. Como é gratificante a gente ouvir isso. Por que isso, queridos? Porque foi Deus que disse que tem que ser assim. Amém? Vocês estão felizes com a bênção que Deus tem derramado sobre a vida do pastor Roberto? Amém? Então ame-o em Cristo Jesus. Quando você ama em Cristo Jesus, você pondera, ok? Deixa eu lhe dizer aqui um segredo. Quando eu estava no Frontinati, tinha uma irmã que ela não acreditou muito em nós, porque nós éramos, acredito que novo, né? Quem vai acreditar no menino? Isso é meio difícil, eu até compreendo ela. Quem vai acreditar que o menino vai vencer o gigante Golias? Quem acredita? É meio paradoxo, é meio estranho isso, não é verdade? Um garotinho vai lutar com o gigante, um homem, né? Não é verdade? Meio estranho. Mas, irmãos, quando Deus diz que sim, não tem problema. Não foi isso que aconteceu com Davi? Não é assim que acontece? A igreja, ela é assim. Aquela irmã, ela começou a me contar um sonho. Bem quando nós chegamos na igreja, ela contou um sonho que a igreja ia ficar vazia, não ia ficar ninguém, e só ia ficar eu e a irmã Valéria chorando no gramado da igreja. Eu falei, meu Jesus, e agora? Que coisa difícil é essa? E eu quis meio que tremer das pernas, meio que ficar meio triste. Eu falei, meu Deus, que revelação é essa? Mas quando de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, eu disse, irmã, muito bem, digamos que esse sonho se cumpra. Se todo mundo de fato for embora, a senhora fica comigo? Ela olhou para mim, estatalou um olhão grandão, e eu falei, esse negócio não é de Deus. Porque quem ama fica, irmão. Se todo mundo for embora e você amar o seu pastor, você fica. Amém? Sim ou não? E ali, irmão, Deus foi me dando cada graça, cada sabedoria, e foi me dando vitória. Não trate o seu pastor porque ele é novo, porque você acha que ele é isso, que ele é aquilo. Não faça isso. Tenha dó da sua alma. Seja um crente abençoado, seja um crente próspero. E para tudo isso acontecer, só vai acontecer se você amar o seu pastor com amor. Vamos ficar em pé? Eu trouxe aqui para ele um chocolate. O pastor Marcos que está meio gordo, mas um chocolate para ele. Cadê o trem? Sumiu? Hã? Meu Jesus, cadê Eduardo? Eu deixei aí. Deixei aqui, irmão, o chocolate no meio da Bíblia, será? Aqui. Antes de entregar a ele, eu queria fazer uma oração junto com você. Já foram feitas algumas orações, eu quero fazer esta, para Deus continuar abençoando, não só a vida dele, mas a sua, tá bom? Mas eu quero que você combine assim comigo. Não ore por você agora não, ore pela vida dele, ok? É um ano a mais que Deus dá para ele, um ano a mais de fôlego de vida, de graça. Vamos pedir para Deus agora, nós juntos, com fé, com amor. Não vamos fazer uma oração para satisfazer a consciência, porque eu estou pedindo, não. Ore do fundo do seu coração, com a sua alma. Amém? Quem sabe você pensa assim, olha, eu queria dar alguma coisa para o meu pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer alguma coisa a mais para o meu pastor, mas eu
não tenho condição, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei fazer. Olha, acredite, através dessa oração, Deus vai colocar no teu coração uma graça extraordinária, que a tua vida vai mudar, se você orar por Ele, ok? Amados, para a gente encerrar, Jesus um dia foi num jantar. Ele chegou naquele jantar e começou um culto mais ou menos como esse, de ação de graça. Aí tinha lá uma mulher que logo ela foi correndo, começou a chorar e caiu as lágrimas nos pés de Jesus, e ela começou a enxugar os seus cabelos. E alguém começou a murmurar: olha lá, se de fato ele fosse Jesus mesmo, ele não ia aceitar essa situação. Outra vez, Jesus está num outro jantar, e alguém dá a ele um perfume muito cheiroso, e um dos seus obreiros diz assim: olha, por que esse desperdício? Mas para que tanto presente? Por que não vende esse presente e dá para os pobres? Por que todos nós não ajudamos esse dinheiro e vai fazer outra coisa? Por que tem que fazer esse culto? Oh, que medíocre! Quanto padeceu esse homem, tanto é que todos nós conhecemos a sua história. Oh, quanto esse homem Judas padeceu, a ponto de culminar com a sua morte. Deus quer te abençoar. Você está entendendo a revelação de Deus? Você está entendendo? Você vai receber uma bênção quando você orar para o teu pastor nesta noite. Você vai orar comigo? Levante sua mão. Pai de amor, quero glorificar o teu nome, te exaltar. Jesus, ó Deus, aqui está uma igreja. Jesus querido, eu sei que a igreja Filadélfia é a igreja que ama. Estamos em um culto de ação de graça pelo anjo desta igreja, pela vida do meu irmão Roberto. Pai, aqui estão os teus filhos, a menina dos teus olhos com as mãos levantadas, e nós levantamos as nossas mãos. Que o merece, Pai de amor, para suplicar a Ti, para rogar a Ti, Senhor, ó Deus, pelo seu ministério. Ó Deus, eu venho lhe pedir nesta noite, junto com a tua igreja, esforça, ó Pai, as suas mãos para a peleja. Jesus querido, tira agora do seu coração. Jesus querido, muitas vezes nós queremos até reduzir, frear, parar. Jesus querido, mas não é o tempo de parar. Senhor, renova nesta noite as forças dos teus filhos, Senhor. Jesus querido, as forças da sua esposa. Jesus querido, e a sua força neste momento, Jesus, para que ele possa continuar triunfando, para que ele possa continuar apacentando o seu rebanho e continuando fazendo a sua vontade. Pai de amor, supre nesta noite todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor, os seus cooperadores, os seus obreiros. Jesus querido, esses que estão comigo abençoando a sua bênção. Ó Deus, eu tenho certeza, Senhor, que eles não vão sair daqui com as mãos vazias. Pai de amor, revela o seu coração. Jesus querido, que a obra ainda é grande, o ministério é grande, e há muito, Senhor, a fazer. Ó Deus querido, pela sua igreja, Pai, é o que eu venho te pedir nesta noite, agradecido a Deus pela vida do teu servo. É o que oramos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, meu Pai.